Meus irmãos, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Uma das grandes tragédias que aconteceu com o povo de Israel no passado foi a divisão do reino de Israel. Está registrado no primeiro livro de Reis, capítulo 11 e capítulo 12, como esta divisão aconteceu. Eu quero chamar a sua atenção para um dos fatos que levou à divisão do reino de Israel a acontecer. A Bíblia diz que após a morte do rei Salomão, Roboão, seu filho, começa a governar em seu lugar. Acontece que, quando Salomão morre, o povo de Israel estava sufocado pelas altas taxas de impostos. O povo estava pagando muitos impostos para sustentar a corte de Salomão. O reino ficou pesado demais. O governo ficou pesado demais. Houve um distanciamento entre o nível de vida daqueles que faziam parte do governo de Salomão para com a população em geral. De maneira que a população vai eleger um líder para irem falar com o novo rei, com Roboão. E este líder se chamava Jeroboão. Eles foram falar com Roboão, pedindo a ele que ele diminuísse as taxas de impostos. Este novo rei, ele vai buscar conselhos em duas classes de pessoas. A primeira delas foi os anciãos. Ele foi falar com aqueles homens de grande experiência, homens vividos. E estes homens lhe deram um bom conselho. Eles disseram para ele que ele deveria atender o pedido do povo e diminuir os impostos. Porque se ele, no início do seu reinado, fizesse isso, aquele povo iria se dispor a servir a ele com fidelidade durante todo o seu reinado. Muito bem, este rei Roboão, ele não se deu por convencido e agora ele vai falar com a segunda classe de pessoas. Quem era ela? Era aqueles jovens que haviam vivido com ele, que haviam crescido com ele. Certamente pessoas da elite de Israel naqueles dias. Certamente pessoas que viviam bem naqueles dias. Certamente pessoas que não sofriam das consequências das elevadas cargas de impostos que estavam sobre o povo naqueles dias. E o que os jovens orientaram ele a falar? Eles disseram para ele: você se reúne com o povo e diz ao povo: o meu dedo mínimo é mais grosso do que os lombos de meu pai. Ou seja, você se reúne com o povo e diz a ele: eu não vou atender a solicitação de vocês. Muito pelo contrário, se eu puder, eu vou ser ainda mais duro, eu vou ser ainda mais exigente na cobrança dos impostos. Muito bem, se você ler depois com calma, você vai ver que este foi a origem, o princípio da divisão do reino de Israel. Agora, trazendo para os nossos dias, porque eu acredito que tudo quanto foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Eu acredito que toda a palavra de Deus tem uma aplicação para as nossas vidas, como está escrito, por exemplo, em Romanos capítulo 15, versículo 4. Eu acredito no poder pedagógico da palavra de Deus. Muito bem, vamos trazer para os nossos dias. Vamos analisar primeiramente a realidade política do nosso país. Nós temos uma classe política, nós temos uma classe judiciária que vive distante da realidade do povo brasileiro. E por isso para eles é muito fácil falar em aumento de impostos. E por isso para eles é muito fácil viver como se o país não estivesse passando por uma crise financeira.
Por isso, eles vivem uma realidade distante da nossa. Nós, o povo, trabalhamos vários meses, me parece que 5 meses do ano, nós trabalhamos só para pagar impostos, enquanto eles estão vivendo como se nada de mal, de ruim estivesse acontecendo. Altos salários, um padrão de vida super elevado, gastanças, viagens, eventos luxuosos, enfim, o povo já não aguenta mais. É por isso que quando você vê surgir algum líder popular, o povo acaba aderindo a este líder popular. O povo acaba apoiando a este líder popular. Por quê? Porque o povo enxerga neste líder popular alguém que lhes representa. Vamos agora também analisar a situação eclesiástica dos grandes ministérios, né? O governo eclesiástico dos grandes ministérios. Hoje nós estamos com um sério problema na igreja brasileira. Por quê? Porque a grande liderança, a alta liderança, também está vivendo uma realidade distante daquela que é a realidade do povo. Ora, hoje você tem pregadores ganhando vários mil reais, né, para pregar em um evento, pregar 40 minutos em um evento. Hoje você tem líderes de convenções, líderes de campo eclesiástico, ganhando 10, 15, 20 salário, por que não dizer até mais, quando a grande maioria das pessoas ganha um salário mínimo, quando a grande maioria das pessoas ganha uma média de 2.500, 3.000 reais. Então, quer dizer, você tem um distanciamento do que é a realidade do povo para com aquilo que é a realidade da grande liderança. Aí o que acontece? Surgem os escândalos. E aí o que acontece? Surgem novas lideranças que se apresentam pregando um discurso que combate este comportamento. E aí justifica-se e explica o porquê de tantos novos ministérios surgindo no Brasil. É uma explosão de novos ministérios surgindo no Brasil. Por quê? Porque você tem o cenário ideal para isso acontecer. Ora, quando você tem líderes de igrejas ganhando 10, 15, 20 salários, né, trabalhando muito pouco para justificar aquele alto salário, né, e você tem uma classe de pessoas insatisfeita embaixo, evidentemente que vai surgir pequenas lideranças cativantes e que vai dizer, olha, não vamos ficar debaixo desse sistema não, vamos começar aí um novo ministério. Ontem mesmo eu escutei um áudio de uma pessoa, alguém compartilhou comigo, né, uma irmã compartilhou comigo um áudio, e uma pessoa dizendo para ela, sai desse ministério, esse ministério aí virou um negócio, vamos começar um novo trabalho, vamos evangelizar, vamos iniciar um novo trabalho. Quer dizer, exatamente o cenário aqui da divisão do reino de Israel. E a divisão do reino de Israel foi uma tragédia, porque os ímpios, as nações ao redor olhavam para Israel e viam um reino dividido, por hora até guerreando entre si. E eu te pergunto, o que acontece com a igreja brasileira? Não é uma tragédia? O ímpio olha para a igreja, o escarnecedor olha para a igreja e vê esse monte de ministério, um brigando com o outro, um lutando contra o outro, na busca do direito das almas, de ter, né, ali o direito de controlar as pessoas, de ter ali o direito de controlar as almas das pessoas. É uma tragédia, E o que acontece no país também é uma tragédia. Enquanto fica essa briga de direita e esquerda, enquanto fica essa briga entre os poderes políticos, aquelas nações que querem o mal do Brasil, que querem tirar proveito do Brasil, nadam de braçada. É uma tragédia. Então, eu penso que um cenário como esse, de 1 Reis, capítulo 11, capítulo 12, deveria servir de lição para nós.
tanto a nível político, como também a nível eclesiástico. Nós deveríamos olhar para isso e tirar lições. Os grandes líderes deveriam olhar para isso e tirar lições. Será que o ministério não está sendo caro demais? Será que os eventos que nós promovemos não está sendo caro demais, pesado demais? Será que está sobrando dinheiro para atender o cotidiano do povo? A ação social, a evangelização? Será que está sobrando? Ou será que nós nos fechamos em uma bolha e esquecemos da realidade das coisas? Será que eu como um líder, vamos dizer, eu como um líder de departamento, ou eu como um pastor de igreja, vou ter a tranquilidade de fazer um evento que me custe 5, 10 mil reais, até mais, enquanto eu sei que tem pessoas passando necessidade, enquanto eu sei que aquele dinheiro poderia ser investido em missões, em evangelismo? Eu acho que os grandes líderes precisam fazer uma reflexão e mudar de atitude, porque senão o que aconteceu com o antigo Israel vai acontecer conosco, tanto a nível de igreja quanto a nível de Brasil. Aliás, a nível de Brasil já está acontecendo. O Brasil já está perdendo muitos recursos porque é uma nação dividida. E a igreja está perdendo muitas almas porque ela se dividiu. Que Deus tenha misericórdia do seu povo. Deus abençoe a sua vida, a sua família, no nome de Jesus.